Saudações, senhores. Quero conversar com vocês sobre um tema. Não preparei nada previamente, apenas uma consequência dos estudos da semana, mas algo que tem uma devida importância e que nos passa desapercebido na maioria das vezes, que estamos começando um novo caminho. É um processo, um objetivo totalmente distinto do que costumávamos tomar por aquela nossa indigência primitiva que fazia com que tomássemos sempre o mesmo rumo, que é o saber querer. Esse saber querer, a que geralmente somos impelidos diante de um impressionamento, de uma mudança que nos parece boa, ela é desfigurada completamente quando temos pressa em ir em direção a esse novo objetivo sem a clareza suficiente da imagem. E pelo pouco tempo de ócio, essa imagem não dá tempo de ser maturada e facilmente começa a ser confundida com qualquer aparência mais próxima desse ideal, que é a ponto de se transformar em uma outra coisa. Como assim? Diante de uma decisão, diante de uma personalização da sua interioridade, vamos colocar assim, você toma certos nortes, novos princípios e planeja se mover de acordo com eles. Afinal, esses princípios lhe parecem extremamente benéficos, vão lhe trazer a longo prazo a satisfação duradoura, mas é que, na maioria das vezes, quando somos imersos nessa nova perspectiva, ficamos empolgados. E essa empolgação, naqueles pequenos tempos de ócio que paramos para pensar sobre o que realmente queremos, ou para que a gente tenha uma clareza entre a confusão do que imaginamos querer, faz com que, assim que a imagem comece a se desenhar, nós a capturamos e corremos apressados para a aparência mais próxima. Quando a postura mais adequada seria revisitar esses momentos propícios de ócio, que é onde a nitidez começa a ser maturada daquilo que você desenhou para si mesmo. Então vamos colocar aqui numa prática, uma observação diária, o que é que pode acontecer. Tendo passado por uma transformação interior através de uma experiência sua, através de um impacto que fez com que você desejasse ardentemente mudar os seus rumos, você acertou consigo as decisões que são irrevogáveis. Olha, eu não vou me mover diferente dessas premissas, dessas características que eu mesmo estabeleci para mim mesmo. Mas quando somos lançados na sociedade, quando estamos entre outras pessoas, frequentando pessoas do nosso mesmo nível ou pessoas inferiores, com a completa imersão de ter que sair de si mesmo para poder conversar com as pessoas, para lidar com os acontecimentos, é difícil a gente conseguir carregar essa lucidez interior que é preenchida no tempo de ócio para um momento onde há várias pessoas ali trocando diversas energias, conversando sobre diversos assuntos, e assuntos dos quais geralmente nos tomam tempo e nos distraem, mas é que, sem perceber, começamos a consentir, a abdicar daquelas mesmas decisões que tomamos tão acertadamente quando estávamos sozinhos. E por que que isso acontece? Como há uma grande dualidade da personalidade, uma cisão, quando estamos conosco mesmos, que estamos fechados numa sala que conhecemos muito bem, que qualquer voz lançada ricocheteia e nos é familiar, porque é a nós mesmos que falamos, e no meio de várias pessoas há um turbilhão de vozes que se confundem, e entre exigências e necessidades do trato mesmo social, faz com que haja uma supressão
dessa sua característica autêntica, essa identidade estranha ao meio, ou completamente diferente daquelas organizações que você jurou não se ater mais, a não conversar mais, a não compactuar, seja lá qual seja o seu objetivo, interprete do modo como quiser. Eu estou tratando aqui de uma esfera extremamente interior, então não procure uma objetividade específica, mas tente sentir em si mesmo o que eu estou falando. Você vai alcançar maior clareza do que se tentar padronizar. Mas claro que devemos deixar a dose bem medida de praticidade dessa questão, que é você ter tomado uma decisão, seja referente a uma pessoa, a uma circunstância, a uma atividade, a um ambiente, ao que quer que seja, e no momento em que você retoma o contato, aquelas decisões ou aquelas formulações elas começam a ser diluídas ou passam a ser vistas de uma forma desengraçada ou desinteressante, alheia, estranha ao que você queria, que passa a se tornar indesejável e até mesmo incômoda para você. E você pega pensando, por que eu tomei aquela decisão? Ou eu estabeleci aquilo mesmo? Como na maioria das vezes somos acostumados a sentir a nós mesmos enquanto outro nos experiencia e que nos devolve a sensação de quem a gente é como se fosse um espelho que, apesar de representar o nosso reflexo, ele se apresenta de uma forma totalmente autônoma, que parece uma outra coisa, que é uma outra pessoa, né? Nos enxergamos num outro. E esse outro nos devolve as suas impressões, de uma forma completamente imprevisível. E nessa imprevisibilidade você se sente. E o problema dessa imprevisibilidade é que por mais que você tenha acertado consigo certas premissas, decisões e objetivos e muitas vezes considerações que fariam com que você abortasse se expor naquele momento, aquela circunstância, você passa a assumir o lado oposto daquela decisão que você tomou sozinho quando tinha uma lucidez mental calma. Porque você agora está na agitação do mundo. E como Goethe dizia, né? A inteligência, ela se multiplica, se aperfeiçoa na solidão. E o caráter na frequentação do mundo. Mas é que com essa cisão, você passa a ver como desejável a frequentação do mundo. Mas também é desejável o senso de satisfação interior, de estar andando conforme os seus objetivos, os seus princípios, o seu propósito, e esse propósito se torna inabalável não no momento em que muitas vezes você cede a como você deveria estar se portando mediante esta decisão, mas necessariamente, e aqui que está o segredo, é na decisão de retomar, seja quantas vezes for necessário, a mesma clareza da imagem onde pela primeira vez você se decidiu. É em retomar variadas vezes, indefinidas vezes, incansavelmente, a mesma nitidez daquela imagem e tomar o rumo novamente daquela decisão, ainda que muitas vezes você se perca. E não necessariamente essa capacidade de se manter ininterrupto, mas a capacidade de retomar a mesma imagem. Porque na frequentação social é muito interessante isso, que você, de uma certa forma, se desfigura. E claro que a personalidade ideal, ela se mantém intacta ante os outros. Mas até que ela chegue lá, é necessário que ela se perca muitas vezes. Mas que apesar de se perder, ela não pode ser imune ao estranhamento necessário, ao alarme da consciência em alertar que se perdeu. E sentindo essa estranheza, voltar ao mesmo caminho de onde se afastou e retomar os mesmos passos.
E conforme essa frequência de retomada aumenta também, agora que vem a brincadeira, e é a melhor parte, aumenta a lucidez quando você precisa fazer a transposição da sua vida interior para a sua vida social. Então você passa a frequentar a vida social com maior peso de presença, porque a sua presença ela vai ser favorecida, ornamentada com essa sua nova identidade. E essa presença ela é sentida pela maioria como uma espécie de estranheza, de desconforto. Mas que apesar disso, não pode o homem se dar o luxo, vamos assim dizer, de se sentir isolado, desamparado. Porque afinal, se diversas personalidades começam a se dissociar de você, é necessariamente por uma falta de identificação e que a sua decisão está sendo sustentada em meio a outros. E essa sustentação, essa firmeza interior é necessariamente o quanto que você suporta de carregar consigo mesmo o desconforto de reconsiderar as mesmas questões que para você são extremamente fundamentais. Questões tais que são exigidas da sua consciência que sejam trabalhadas e que na maioria das vezes você ignora. Só que o processo até essa clareza, essa dificuldade em conseguir se carregar desse protótipo, desse germe ainda em desenvolvimento, naqueles pequenos momentos de ócio, de solidão, de silêncio que você tem para você mesmo, até uma fase do desenvolvimento da consciência, da personalidade, onde você consiga no meio social sentir quando está começando a se perder, ou sentir quando seus princípios estão sendo esquecidos, porque, claro, que no meio de outros nos esquecemos de si mesmos, como que até para aliviar o peso da solidão. É um momento onde as diversas solidões se encontram e, por um pouco, existe uma trégua uniforme. Uma trégua momentânea, uma trégua entre solidões maiores e menores, entre personalidades mais desenvolvidas e atrofiadas, em que não suportam o peso de carregarem a si mesmos, ou de tanto desejarem a luz exterior, desenvolvem uma hipersensibilidade e olhar para a escuridão que existe dentro dele. Mas o maior problema é essa capacidade que o homem precisa desenvolver de conseguir carregar a clareza mental de quando ele está consigo mesmo para um ambiente onde há uma multidão de consciências se chocando. E isso é extremamente difícil, porque não é somente recobrar a consciência de onde esteve, mas conseguir carregar as palavras equivalentes da sua decisão, as palavras equivalentes, acertadas, afiadas, que foram amoladas pela paciência quando você sozinho descreveu para si mesmo o que desejaria e conseguir repeti-las. Mas essa disposição exige uma maturidade em se abastecer consigo mesmo, muitas vezes passar fome e sede porque o alimento que você ainda está dando para você mesmo é um alimento perecível, ele tem um certo prazo de validade, até que você vá aprendendo quais ingredientes, quais nutrientes você realmente precisa, que o seu interior precisa, que a sua consciência precisa, que o seu espírito precisa. E é nessa sua clareza, com base nesse aumento de frequentação, com uma referência que seja maior
do que você mesmo, que vai servir como um impulsionador, um memorial, como uma estátua erguida no centro da sua aldeia. Em você é o chefe, mas existe um exemplo do que deve ser cultuado. E esta divindade é erguida no centro da sua visão, para que você o tome como referência. É por isso que há no homem uma certa necessidade de ter alguém acima dele, alguém da qual ele possa se equiparar. E necessário que este alguém seja dotado de tantas virtudes e capacidades que toda uma vida não seria suficiente para desenvolvê-las. E onde sempre possa sobrar uma margem de eu preciso melhorar a tal ponto. Mas é que a maioria das pessoas, elas atribuem o seu modelo de personalidade ou a características extremamente restritas, limitadas, pequenas, com base naquilo que tomam para si como um ápice da realização, ou como uma imagem recortada de uma única sensação equivalente. E o que acontece é que, na maioria das vezes, se você retoma isso com frequência, você vai realizar. Porque aquela imagem se solidificou a tal ponto que a própria realidade não tinha outra alternativa senão dar o que você quer. Afinal, você alimentou com uma carga suficiente de emoção e de sentimento e que fez com que você sustentasse ao longo do tempo aquela mesma imagem. Mas o problema é, muitas vezes, esse ato de desejar sem saber o que realmente quer. Por quê? Quando não possuímos uma direção, um propósito sólido, a primeira imagem que nos impressionar, claro que serve para uma construção, mas ela também pode servir para uma desorientação, com base naquela sua pressa de identificar a primeira coisa que te agradou, sendo que você não entendeu por que aquilo ali te agradou, ou de que forma outras coisas poderiam te agradar. Claro que, para quem está perdido, como se diz, qualquer boia em alto mar, para quem está se afogando, serve. Mas triste de quem tem em uma única boia a expectativa de que vai conseguir cruzar o continente. É impossível. Mas desde que ele chegue em alguma ilha, ele já estará satisfeito. O problema é quando acabar os suprimentos dessa ilha. Como que ele vai navegar para outra se já usou uma boia? Considerando que essa boia tem um tempo de vida útil extremamente curto. Entenda a boia como você quiser. Mas principalmente como uma direção única, que ela está atrelada a um fim definitivo, que não está encarregada de atemporalidade. É por isso que a missão do homem ela não pode ser necessariamente material, nem também pode ser exclusivamente espiritual e interior. Ela precisa encontrar o equilíbrio entre a contribuição necessária à sociedade e a equivalência da personalidade. Porque, para um homem, antes que ele pense em ordenar a sociedade, deve primeiro ordenar a si mesmo, depois a sua família e depois a sociedade. Mas é que aqueles que tomam apressadamente o inverso acabam